Boa tarde. É uma alegria estar aqui novamente com o Conselho de Leigos e Leigas. Agora, quando a Marilza escreveu para mim para fazer análise de conjuntura, a conjuntura estava bem mais tranquila. E eu respondi, muito bem. Foi, acho que em fevereiro, eu tinha me chamado para fazer análise de conjuntura na CNBB para as pastorais sociais. Eu falei, olha, já está mais ou menos articulada, tudo bem. E aí foi essa reviravolta e que me obrigou a repensar muita coisa. Então, é muita coisa repensada, e eu pensei o seguinte, mais importante do que ficar na conjuntura, isso a gente lê artigo de jornal, artigo na internet, as análises, acho que o melhor é perto da boca, né? A gente lê as análises, talvez que diminuir um pouquinho do volume, não, tá bom? Para ficar nas informações, isso é muito fácil, é só a gente pegar o blog que a gente mais confia, né, e acompanhar por ali. E aí a gente tem as informações. E eu optei, então, que o mais importante, por isso eu chamei uma análise de conjuntura ampliada, esquemas para a gente entender essa crise, que é uma crise mundial e muito prolongada. A situação não está fácil. Então, eu sou sociólogo, minha formação é sociologia, e a sociologia nos ensina a decifrar o que está atrás dos jogos de cena. Existe, vamos dizer assim, um palco, mas o que é isso? O que esse pessoal está representando? Quem é que está conduzindo isso? Né? Então, a minha chave de leitura é uma chave, não vou esconder para ninguém, que os atores sociais representam grupos ou classes sociais. Cada classe procura impor ao conjunto da sociedade o seu interesse. O que é isso? É o que aquele presidente da GM nos Estados Unidos expressou uma vez perfeitamente. O que é bom para a General Motors é bom para os Estados Unidos. O que é bom para mim é bom para todos. O que é bom para a minha classe é bom para todos. Como as classes acham o que é bom para mim talvez não seja bom para você, existem conflitos de interesse. E isso é o que faz a política. Então, nessa análise de classes, a gente deve dar pistas adequadas, nós não vamos aqui fazer apenas um exercício teórico, mas buscar pistas para um projeto de mundo que seja bom para as classes e grupos oprimidos que existem nesse mundo. Esse é o meu enfoque. E quer dizer, não há neutralidade possível nesse jogo ou nessa luta pelo poder. Não adianta dizer, eu sou neutro. Quando eu fazia análise da conjuntura para a CNBB, os bispos diziam, mas a gente precisa ouvir o outro lado. Eu respondia, basta ligar a televisão na Rede Globo e ouvir o Miriam Leitão, por exemplo, tem o outro lado todos os dias do ano. Aqui é uma vez por ano na Assembleia. Né? Aqui eu digo a mesma coisa. Não vou buscar uma imparcialidade, uma neutralidade, mas vou buscar objetividade, seriedade. Quer dizer, que vocês tenham uma análise séria, fundamentada. Pelo menos foi isso que eu me propus a fazer. E meu plano de exposição, então, é esse. Primeiro, situar o que aconteceu aqui, que eu estou chamando o golpe do impeachment, num contexto muito maior que a crise do capitalismo. Então, nós vamos começar. O capitalismo mundial está em crise. E não vamos, só depois nós vamos ver o golpe no Brasil. Para entender o que aconteceu nesse golpe, nós vamos fazer uma breve história do capitalismo no Brasil e analisar o processo do desenvolvimentismo brasileiro até o impasse atual. O que está acontecendo agora não é apenas uma mudança de turno na presidência da República. É o fim de um processo de 80 anos de desenvolvimento que está se esgotando. E vem um outro modelo.
Depois, eu trago um fator novo. Esse é um problema sério que eu estou lidando nos últimos 2 anos, que é o fator ambiental. A gente ouve as pessoas fazendo análise de conjuntura política ou conjuntura econômica, como se não houvesse crise climática, como se não houvesse problema ambiental. Né? A gente ouve, por exemplo, o Henrique Meirelles falando de economia, a Terra, com seus problemas, aquecimento global, etc., entre parênteses, isso não é problema nosso. É problema sim. Né? É problema sim, nós temos que reintroduzir esse fator ambiental. Enfim, esse foi depois da noite fatídica, 17 de abril. Eu quero introduzir um desafio aos cristãos e cristãs, porque eu estou, como leigo, profundamente desafiado. Denunciar a imagem de Deus da ordem e desenvolver uma espiritualidade política. O nome de Deus que saiu naquela sessão da Câmara, no dia 17 de abril, me ofendeu. E, a partir daí, eu fiz uma reflexão e quero partilhar com vocês. Eu lembro de um mestre italiano, filósofo Gramsci, que tem uma expressão perfeita: pessimismo da razão e otimismo da vontade. Ou seja, quando a gente faz a análise da realidade, a gente tem que ser pessimista. Agora, quando a gente age, tem que ser otimista. Né? Se a gente disser, não, vamos dizer, a realidade está muito boa, muito favorável, crise climática, não, foi só um aquecimento aí 2 ou 3 anos, que deu um aquecimento um pouquinho maior, um pouquinho de seca a mais, mas logo depois vai ficar tudo bom. Aí a gente está despreparado diante da crise. Agora, se a gente diz, olha, a crise é brava mesmo, a gente se prepara. Agora, na hora de agir, temos que ser otimistas e dizer, é possível superar a crise. E aí a gente vai para a ação. Vamos lá, então. Né? Essa introdução metodológica. E agora, vamos lá. A crise. O que está acontecendo hoje no mundo? A financiarização do capital. O que é isso? Dar mais dinheiro para quem tem dinheiro, deixar o capital rendendo no banco, do que investir na produção. Se vocês tiverem disponível $1 milhão, o que é mais interessante fazer com esse $1 milhão? Deixar num banco rendendo juros. E não comprar uma fábrica e vai ter problema com o operário, com o trabalhador, com justiça, e talvez não tenha tanto lucro quanto teria se deixasse no banco. Não é a primeira vez que isso acontece. Não. Isso tem acontecido com certa frequência desde que existe o capitalismo. É essa financiarização do capital. São ciclos sistêmicos, ou seja, dentro do sistema capitalista isso sempre tem acontecido. Estou me baseando aqui nesse autor italiano, tem vários outros estudos, mas esse foi o último que eu peguei, porque me parece o mais claro, que é o Arrighi. O capitalismo nasce em Gênova, no início do século XV, final do século XIV. Cresce, 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 entra numa crise financeira, e a solução dessa crise financeira é a passagem do centro dinâmico do capitalismo da Itália para Amsterdã. O capitalismo em Amsterdã cresce, se moderniza, se desenvolve, entra em crise financeira e no final do século XVIII, metade do século XVIII, o polo dinâmico se transfere para Inglaterra. Ali vai ser o polo dinâmico do capitalismo. Vai crescer, crescer, se desenvolver, a libra esterlina, a moeda internacional, até que no início do século XX, uma crise profunda, e o polo dinâmico passa a ser Estados Unidos. Estados Unidos, vem o crescimento fantástico dos Estados Unidos, uma potência e tudo mais, mas há 10 anos ele está em crise. Em 2008, essa crise eclodiu, a crise continua e, provavelmente, dentro de mais alguns anos, o polo dinâmico será a China, provavelmente Pequim.
O problema dessas passagens é que essas passagens nunca são tranquilas e pacíficas. Elas supõem aquilo que os economistas chamam de destruição criativa. O que é destruição criativa? É guerra. No final de uma crise de acumulação e de financiarização, nós vivemos uma guerra. A guerra é ótima. Para o capitalismo ela é ótima, porque ela destrói a superprodução, destrói os mais fracos e reforça os polos mais fortes. Os que forem melhores na competição e na concorrência sairão triunfantes e o capitalismo sairá aperfeiçoado. Assim tem sido a sua história nos últimos 5 séculos. Pois bem, o que é que nós estamos vivendo hoje? O clima de guerra. O Papa Francisco, aliás, já falou, ele chamou, estamos vivendo uma guerra, mas é uma guerra em capítulos. O termo técnico é guerra não convencional ou guerras de baixa intensidade. Porque as grandes potências estão brigando umas com as outras. Ucrânia, Síria, Oriente Médio, África, Ásia, mas nunca com envolvimento direto. Palestina, não é? Israel, Palestina, guerra ao tráfico. É mobilização de guerra, mas são guerras ditas de baixa intensidade. Só empregam uma parte do potencial militar, mas são cruéis e destrutivas, matam muita gente. Mais recentemente, está aparecendo uma coisa que se chama a guerra não convencional. A guerra não convencional é uma guerra capaz de destruir o sistema econômico e político de um país sem ter que usar os armamentos militares pesados. Essa guerra não convencional começou na chamada Primavera Árabe, em que uma grande mobilização da população podia destruir um país, mudar o seu sistema inteiramente, não é? A Líbia, Egito, Iraque, Síria, não é? E por aí afora, usando instrumentos políticos, policiais, judiciais, não é? Saddam Hussein, lembrem-se, foi julgado, condenado e enforcado. Não é? Funcionou o sistema jurídico. E amparados por uma intensa desinformação midiática. Isso é fundamental. A desinformação da população, ou seja, uma informação falsificada deliberadamente. Isso está sendo muito bem feito através das redes sociais. Vocês viram o escândalo do Wikileaks, não é? Ficamos sabendo, por exemplo, que a CIA dos Estados Unidos já está explorando a Petrobras por meio da internet. Por meio da internet, você fica sabendo todos os negócios que a Petrobras faz. Depois você pode chamar até o UCEF no Paraná para dizer que ele é que está dedurando. Mas os dados já estão todos nos Estados Unidos. O canal de corrupção não precisa da denúncia privilegiada, tá? A delação premiada. A delação premiada é jurídico. As informações se captam pela internet. E isso já se sabe fazer. Você consegue postar pessoas, até mesmo robôs, para ficar manejando as redes sociais. Você cria um personagem e esse personagem vai fazer um monte de coisas nas redes sociais. E as pessoas não estão lá na internet ouvir. Mas quem que postou essa notícia, quem é que postou essa informação, quem é que fez essa informação circular? Agentes especializados na informação. Nós vimos, então, que isso já aconteceu. 2 ensaios gerais bem-sucedidos na América Latina. Honduras, Paraguai. E agora o Brasil. Está sendo dado um golpe para colocar o Brasil dentro de um outro sistema. Por quê? E aqui eu vou trabalhar daqui a pouquinho. Em outros lugares, não precisou de golpe.
Na Argentina, a eleição do Macri seguiu basicamente os mesmos processos. Também denúncias, corrupção, e contra-informação e tudo mais, e se conseguiu eleger o Macri. Ótimo, porque o que interessa, e agora vamos ao objetivo do golpe, é um objetivo geopolítico. Se existe um clima de guerra hoje no mundo, esse clima tem dois polos. É mais, ele é multipolar. Mas os dois polos principais são Estados Unidos de um lado e China do outro. Não é segredo para ninguém que os governos Lula e Dilma estavam fazendo o Brasil pender para o polo da China. Grandes negócios, o grande parceiro comercial hoje do Brasil já não é mais Estados Unidos, é a China. Os grandes investimentos seriam feitos pela China. A China iria investir aqui 50 bilhões de dólares para fazer uma grande estrada cruzando do Atlântico até o Pacífico. E a Argentina junto, Mercosul, Unasul, o Brasil conseguiu o feito de recuperar a unidade da América Latina, excluindo Estados Unidos e Canadá. Antes era a OEA em que os Estados Unidos mandavam. E agora nós temos uma Unasul onde os Estados Unidos não entra. E todos os outros países se entendem. Ora, num caso de guerra, e é o que nós estamos vivendo, essa é a minha hipótese, tá? Aqui também eu cito, o autor de referência é o Muniz Bandeira. Tirar a América do Sul da influência da China, e colocá-la de novo sob a influência dos Estados Unidos é um objetivo estratégico de grande importância. Junta-se a isso o objetivo econômico. Isso daí foi Márcio Postman que assinalou há uns 2 anos atrás. Quebrar o modelo nacional desenvolvimentista, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas o capitalismo brasileiro é um capitalismo sustentado, financiado pelo Estado. A iniciativa privada quase não investe. Quem investe é o Estado. Por meio do BNDES, bancos e empresas estatais que financiam com juros subsidiados e com as grandes empreiteiras que trabalham para o Estado. De modo que o nosso capitalismo aqui é um capitalismo quase que de associação com o Estado. Ora, aos Estados Unidos, isso não interessa, eles querem um capitalismo em que isso tudo esteja sob controle das empresas privadas. De preferência, empresas multinacionais. Não é à toa que está sendo atacada a Petrobras, está sendo atacado o BNDES, estão sendo atacadas as grandes empreiteiras, não é? Que fizeram até ponte em Portugal, aeroporto em Miami e tudo mais. Quer dizer, são empresas cobiçadas num momento desses. E esse objetivo dos Estados Unidos tem o apoio irrestrito das classes dominantes. Então, o que nós estamos vendo agora é isso. Nossas classes dominantes no Brasil apoiando um redirecionamento do Brasil. Em vez de fazer sua política na direção da China, fazer sua política na direção dos Estados Unidos. E o problema é que Lula e Dilma, os governos Lula e Dilma, não as pessoas, diminuíram a miséria, expandiram a demanda, estimularam investimentos, aumentaram o nível de emprego, mas não favoreceram a organização política popular, nem tributaram os mais ricos. O fim da miséria no Brasil não representou diminuição da distância da desigualdade social. Diminuiu a miséria, mas não diminuiu os super ricos ou os bilionários, não. Eles continuaram igualmente ou até mais ricos. De modo que agora, ao se fazer a reversão, eu pensei nessa frase do Darcy Ribeiro, citei aqui de memória, não é exatamente isso, mas a ideia é essa. Perdi muitas batalhas, mas nunca passei para o lado dos vencedores. Ou seja, houve um golpe muito bem dado e provavelmente esse golpe vai ser vencedor. E
quem estava do lado dos que saíram da miséria, dos que conseguiram trabalho, dos que conseguiram que mantivesse o salário mínimo como peso das aposentadorias, que foi uma grande luta, não é? Hoje você tem os aposentados com a vida mais ou menos regular, mas, quer saber, perdemos. E aqui eu diria, é claro que é importante resistir, e resistir muito, mas também saber recuar. Não queimar todas as forças agora, porque essa luta ainda vai demorar muito tempo. É luta para muito tempo, não saber resistir, mas sem gastar todas as forças. Lembra aqui agora, rapidamente, eu vou fazer isso bem rapidinho, essas políticas desenvolvimentistas. Já estão aí, vocês vão ler, não? E depois, conforme prometi a Marilza, tem um texto grande para ser publicado à vontade. Qual a base do nosso desenvolvimento? Iniciativa privada com apoio do Estado. Financiamento, isenções tributárias, energia subsidiada. Nós, na nossa casa, pagamos energia cara. Mas nas empresas, especialmente as grandes empresas que gastam muita energia, como empresa que faz alumínio, por exemplo, é quase de graça. O Celso Furtado, que estudou isso muito bem, dizia: o sistema capitalista brasileiro tem isso. O Estado privatiza os ganhos e socializa as perdas. Quando tem crise, todo mundo paga. Quando tem prosperidade, o lucro é privado. Isso o Celso Furtado já dizia há muito tempo. Claro que nesse modelo tem linhas diferenciadas. Nós vamos encontrar, por exemplo, uma linha política com ênfase no nacionalismo. Getúlio Vargas, os governos militares. Um desenvolvimento nacionalista. Um desenvolvimento com abertura ao capital externo. Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso. Ou um desenvolvimento com políticas sociais. Lula, Dilma. São pequenas variações importantes dentro de um grande esquema. E uma base material que a gente não pode esquecer. Um enorme território e uma população que foi crescendo. Não é? Nós, hoje, já devemos estar em pouco mais que 200 milhões de habitantes. Não é brincadeira. É bastante gente num território muito grande. E o desenvolvimento da tecnociência que fez coisas extraordinárias. Não é? Transportes, comunicações, agricultura. Agricultura, pecuária hoje é quase que uma indústria química. Né? Agricultura é indústria química. O que você joga de químico no chão, você joga de químico na planta, você joga de químico em tudo. Você gasta muito mais com química do que propriamente com a terra. Ó. A mineração também, né? E supermineração, as grandes minerações. Então, nós vamos ter a possibilidade que o Brasil teve nesse seu desenvolvimento, foi sempre indo para as áreas que podem ser chamadas desbravadas, o Cerrado e a Amazônia. Isso depois, aqui não vamos ter tempo de ver isso, mas agora nós começamos a pagar o preço pela ocupação do Cerrado e da Amazônia. Porque é de lá que vem a fonte dos nossos rios, dos cerrados, e é da Amazônia que vem os rios voadores que mandam a chuva para São Paulo. Na hora que cercar o rio voador, a seca vai piorar. Então, eu chamo uma modernização conservadora, não sou eu, muita gente, porque moderniza o processo produtivo, moderniza a nossa cultura, mas não altera a velha estrutura social de desigualdade. Esse processo, ele rompeu o antigo sistema colonial, quando ele incorpora, porque o sistema colonial mandava unicamente os grandes proprietários de terra. Tá? Eles tinham praticamente o poder. Com a República, e principalmente a República, o Estado Novo de Getúlio, foram obrigados a partilhar esse poder com as novas classes emergentes do capitalismo, com os empresários urbanos, classe médias urbanas, trabalhadores urbanos.
E só não incluiu nem lavradores pobres, nem povos indígenas. Esses ficaram sempre, o tempo todo, excluídos do poder político. E a desigualdade entre nós é gritante. Eu digo, as classes dominantes é no máximo 5%, porque aí eu me incluo. Tá? Aí eu fico, eu estou entre os 5% mais ricos. Mas se a gente olha mesmo, a pontinha é muito pequena. De 26 milhões e meio de pessoas que declaram imposto de renda, o resto não tem renda nem para declarar o imposto de renda. 26 milhões que declaram. Apenas 208 mil têm renda mensal superior a 80 salários mínimos. No topo, nós temos 71.500 pessoas com rendimento superior a 160 salários mínimos mensais. E um patrimônio médio, ou seja, bens e direitos, né? Riqueza, superior médio de 17,7 milhões de reais. Isso é só os bens declarados, porque dados no imposto de renda. Os bens que não são declarados no imposto de renda, bens que estão em paraísos fiscais, etc., não entram nisso. Né? Se vocês, por exemplo, têm bens em paraísos fiscais, né? Aí vocês sabem que vocês estão embaixo na escala, né? Porque não apareceram. Agora, se não tem bens em paraísos fiscais, né? Aí a gente sobe mais na escala aqui do imposto de renda da Receita Federal. Então, essas 100 mil pessoas mandam no país. Tá, elas têm o país nas suas mãos. São as donas das corporações, que são pessoas jurídicas. As empresas são pessoas jurídicas, têm todo o direito de pessoas, mas são anônimas, não é gente, não tem corpo, carne e osso. Não? Mas tem todos os direitos, principalmente o direito de propriedade e o direito de ir e vir, que às vezes falta a nós, pessoas físicas, mas as pessoas jurídicas têm. Controlam os meios de comunicação de massa. E tem os aparelhos militarizados de repressão, ou seja, as polícias militares, para garantir a sua tranquilidade. Só sofrem alguma oposição no campo da cultura. Então, nós temos intelectuais, cientistas, religiosos, religiosas, né, que fazem alguma oposição a isso. Mas, fora essa pequenina oposição, a sua dominação é tranquila. Né? Fazem e desfazem à vontade. Diante disso, e não tem resistência? Tem, existe um movimento popular. Né? Ele vem com um projeto de construção da nação. Porque as classes dominantes nunca se preocuparam em construir a nação brasileira. Elas põem até a camiseta amarela nos dias de jogo de seleção. Agora, não tem solidariedade nenhuma com as camadas pobres. É outra coisa. Né? Isso daí é problema. Seca no Nordeste é problema de nordestino, não é problema de empresário. Né? Abuso de poder da polícia na periferia é abuso de poder, é problema da população da periferia. Não sou eu que moro na zona sul do Rio de Janeiro que vou ter esse problema de ter medo da polícia. Eu posso ter medo de bandido. Da polícia, não. Então, eu não tenho um projeto de construção da nação. Foram as classes populares que tentaram fazer esse projeto de construção da nação. O golpe de 64, 68 buscou desorganizar o projeto. Mas elas tiveram apoio das igrejas. Eu digo, que igrejas? Igrejas com espírito ecumênico. Seja igreja católica, seja igrejas evangélicas, mas com espírito ecumênico, que apoiaram essa organização. E tiveram uma grande vitória, que foi a Constituição de 1988, que escreveu, dentro dos direitos constitucionais, os direitos humanos e os direitos de cidadania. Essa Constituição foi realmente um ganho, quer dizer, começamos a construir a nação brasileira. E logo em seguida, o que aconteceu? Elegemos o Collor,
que começou a dizer: com essa Constituição é impossível governar.